Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 15 de dezembro de 2023, dia 19 do nosso devocional. Boas novas de grande alegria, devocional aí do nosso querido John Piper, devocional de Natal, que nós estamos aqui agora encerrando nesse dia 19, a quarta semana dos nossos devocionais especiais de Natal. Semana que vem é a última semana dos nossos devocionais, aí vamos encerrar a semana, encerrar com chave de ouro, porque no domingo que vem, sem ser agora, é 17 e 24, nós temos nosso culto especial de Natal e você já é o meu convidado, tá bom? Mas vamos, gente, de devocional sobre o Natal. Hoje o tema é: o Natal existe para a liberdade. Eu queria que você prestasse bastante atenção nesse devocional, porque ele é riquíssimo. Hebreus 2, 14 e 15 diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus se tornou homem porque o que era necessário era a morte de um homem que fosse mais do que um homem. A encarnação foi Deus prendendo a si mesmo no corredor da morte. Cristo não se arriscou na morte, ele escolheu a morte. Foi precisamente para isso que ele veio. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 45. Não é de admirar que Satanás tenha tentado desviar Jesus na cruz. No deserto, Mateus 4, de 1 a 11, e na boca de Pedro, Mateus 16, 21 a 23. A cruz era a destruição de Satanás. Como Jesus o destruiu? Hebreus 2, 14 diz que Satanás tem o poder da morte. Isso significa que ele tem a habilidade de tornar a morte apavorante. O poder da morte é o poder que mantém os homens em escravidão pelo pavor da morte. É o poder de manter os homens no pecado para que a morte venha como uma coisa terrível. Mas Jesus despojou Satanás de seu poder, ele o desarmou, ele moldou uma couraça de justiça para nós que nos torna imunes à condenação do diabo. Como ele fez isso? Por meio de sua morte, Jesus removeu todos os nossos pecados. E uma pessoa sem pecado não pode ser condenada por Satanás. Perdoados, somos finalmente indestrutíveis. O plano de Satanás era destruir o governo de Deus por condenar os seus seguidores no próprio tribunal de Deus. Mas agora, em Cristo, não há nenhuma condenação. A traição de Satanás é abortada. Sua traição cósmica é frustrada. Já condenado está, vencido cairá. A cruz o transpassou e ele dará seus últimos suspiros. O Natal existe para a liberdade. Liberdade do pavor da morte. Jesus assumiu a nossa natureza em Belém para morrer a nossa morte em Jerusalém, para que pudéssemos ser destemidos em nossa cidade hoje. Sim, destemidos, porque se a maior ameaça à nossa alegria já se foi, então por que deveríamos nos inquietar com ameaças menores? Como podemos dizer: bem, eu não tenho medo de morrer, mas tenho medo de perder o meu emprego? Não, pense! Se a morte, eu disse morte, sem pulso, frio, morto, não é mais um medo, somos livres, realmente livres. Somos livres para assumir qualquer risco debaixo do sol por Cristo e por amor. Sem mais escravidão à ansiedade. Se o Filho o libertou, você será livre.
realmente. Ai, irmãos, que devocional precioso, né? Que devocional precioso. Alguns anos atrás, quando a revelação de Deus bateu no meu coração e abriu para mim o entendimento de que a morte não é mais uma realidade, a maneira como eu enxergo o fim de todas as coisas me fez viver de maneira completamente diferente. Alguém certa vez me perguntou assim: pastor, o senhor tem medo da morte? Eu respondi: morte? Que morte? Irmãos, para aqueles que estão em Cristo, a morte deixou de ser uma realidade. Sabe aquela expressão, a única certeza que temos é da morte? Não. Para o crente, a única certeza que temos é da vida eterna. E é vida mesmo, é vida eterna mesmo, é viver eternamente. Essa é a promessa de Deus para nós. E a maneira como você enxerga a escatologia, o fim de todas as coisas, a maneira como você vê a sua morte depois da sua ressurreição, vai fazer com que você viva hoje de maneira diferente. Por exemplo, eu não tenho qualquer paura em relação a conviver com os meus familiares. Eu tenho muito desejo de pregar o evangelho para eles. Porque se eles forem salvos em Jesus Cristo, aí sim vou poder viver com eles para sempre no mundo restaurado de Deus. Não no mundo marcado pelo pecado, mas no mundo restaurado de Deus. Então, percebe que a maneira como enxergamos a morte, a escatologia, o fim de todas as coisas, determina a maneira como vamos viver hoje. E esse devocional do Natal nos lembra disso. O Senhor Jesus, ele veio exatamente para que a morte não fosse mais uma realidade para todos nós. Tá certo, pessoal? Bom, então é isso. Só deixando um recado importante aqui, você pode compartilhar esse devocional com pessoas que você ama e assim também edificar a vida delas, tá bom? Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente sexta-feira para todos. Fiquem com Deus.